Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, em meu nome e em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje, de forma excepcional, estaremos fazendo a nossa leitura comentada do texto de Gênesis, capítulo de número 41, até o capítulo de número 44. Então, abra sua Bíblia, acompanhe conosco os comentários, faça as suas perguntas, se assim você tiver alguma dúvida. Se nós pudermos responder, nós iremos responder. Caso não tenhamos resposta, vamos buscar essas respostas para poder dirimir todas as dúvidas e assim aprendermos da palavra do Senhor. Como eu falei, o nosso objetivo não é uma leitura corrida do texto, mas fazer comentários sobre alguns trechos que estão escritos que são narrados nesse texto e fazer no nosso comentário, colocar a nossa opinião, aquilo que nós entendemos da interpretação e tentar desta forma descobrir as verdades que Deus quer mostrar para cada um de nós. Então, iniciando o capítulo 41, nós temos que 2 anos depois que Faraó restaurou a posição do padeiro e do copeiro, ou seja, depois que tirou esses 2 oficiais da prisão, nós vimos ali no final do capítulo de número 40 que o padeiro foi morto, mas o copeiro teve a sua função restaurada. Entretanto, ele esqueceu-se de José. Ele se esqueceu de José. E aí, passados 2 anos, imagina a situação de José, ficar 2 anos ali na prisão, esperando que o copeiro se lembrasse dele, da interpretação do sonho que José tinha feito. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, e é o famoso sonho das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E passado alguns dias, Faraó tem mais um outro sonho. E agora são 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. E o interessante nós observarmos no texto é que ninguém podia interpretar o sonho do Faraó, até que o copeiro se lembrou de José. Isso está lá no versículo 12. Então, no versículo 14, Faraó manda chamar a José e este então interpreta o sonho, mas deixa claro que quem daria a interpretação seria Deus. José não se considera o intérprete, ele é apenas um canal para o qual Deus vai utilizar para que seja bênção na vida de Faraó. Aqui nós temos uma lição para nós. Às vezes, nós somos usados com uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, e às vezes enchemos o nosso ego, não colocamos o devido valor e a devida honra, não damos o devido valor e a devida honra a quem realmente merece, que é Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos que vai abençoar a vida de uma outra pessoa, nós precisamos ter a consciência de que quem faz isso é Deus e não somos nós. Nós somos apenas canal de Deus na vida das outras pessoas. No versículo 25, José dá a interpretação e as orientações para que Faraó pudesse ter sucesso no período da seca. E aí no versículo 37, Faraó gostou tanto de ouvir o que José havia dito,
não só para ele, Faraó, mas para todos os oficiais. E aí Faraó faz com que José administrasse o reino e que José fosse o segundo do reino, só estando apenas abaixo de Faraó. E aí ele dá o seu anel para José e um cordão de ouro. No versículo 46, diz o texto bíblico que José já tinha 31 anos e então casa-se e tem 2 filhos. Ele coloca os nomes de Manassés e Efraim. E isso acontece no período que estavam naquele período de colheita, coisas boas. Ainda não era os 7 anos de fome. No versículo 53, após os 7 anos de fartura, chegou a fome. E aí José, de acordo com o sonho, como ele havia dito para Faraó, José começa a vender cereais, não só para os egípcios, mas para todas as terras que vinham ali comprar os seus mantimentos. No capítulo 42, José recebe então a visita de 10 dos filhos de Jacó, 10 de seus irmãos, que chegam para comprar mantimentos a mando de Jacó. Entretanto, Benjamim não está com os irmãos. Jacó não deixa que o filho mais novo possa ir ao Egito passar perigo. No versículo 6, José então reconhece os seus irmãos, mas não é reconhecido por eles. José os interroga a respeito da situação deles, porque estariam ali, e os acusa de serem espiões. Prende-os até que trouxessem o irmão mais novo. No versículo 18, depois de 3 dias, José resolve soltar os seus irmãos e deixar apenas um deles, até que os outros voltassem com o mais novo. Eles voltaram para Jacó, para Canaã, com os cereais, e José mandou que os seus servos escondessem o dinheiro nos sacos. Ao chegar em Canaã, eles contam tudo para Jacó, seu pai, que ficou muito triste ao saber que um dos seus filhos, Simeão, havia ficado preso e que Benjamim teria que ir para falar com o Senhor da terra, senão Simeão não voltaria mais ao convívio deles. E o interessante é que eles observaram que o dinheiro estava nos sacos e eles temeram muito isso também. No capítulo 43, acabou a comida e era preciso voltar ao Egito para comprar mais. Porém, eles estavam num dilema. Benjamim teria que voltar com eles. E Judá se coloca à frente e faz a negociação com Jacó para que ele, Judá, se responsabilize pela guarda de Benjamim. Jacó, com o coração apertado, manda que levem presentes para José, que ele não sabia ainda que era José, e manda que os seus filhos levem mais dinheiro. E recomenda que Benjamim deve ser protegido. Mas ele estava disposto, se caso Benjamim não voltasse, ele estava disposto a morrer sem ter os 2 filhos que ele amava. No versículo 15, eles voltam para o Egito, encontram-se com José novamente, que manda fazer um banquete para eles em sua casa. Isso muito os deixou admirados e temerosos, porque eles se lembraram do dinheiro que foi colocado nos sacos e eles agora estavam com medo de que José os acusasse e os fizesse prisioneiros e escravos. No versículo 18, com medo da escravidão, José
ali com eles, eles tentam se justificar com o mordomo de José, que eles desejaram ficar em paz. Mas no versículo 26, quando José chegou até eles, eles entregaram os presentes, e José perguntou por Jacó, viu Benjamim, e quando ele viu Benjamim, ele foi chorar escondido. Ele deixou os seus irmãos e foi chorar. E depois ele se recompôs e voltou para comer com eles. E a interessante observar é que a porção de Benjamim foi 5 vezes mais que a dos outros irmãos. No versículo 44, depois da refeição, José manda encher novamente os sacos com mantimento e manda colocar novamente o dinheiro na boca dos sacos, só que ele acrescenta o seu copo de prata no saco de Benjamim. Os discípulos ou os irmãos de José voltam e quando estão no meio da caminhada, no meio do caminho, os servos de José os alcançam, revistam as suas coisas e encontram o copo de prata no saco, nas coisas de Benjamim. E aí eles acusam Benjamim de roubo. No versículo 14, José os interroga novamente e propõe que Benjamim fique como seu escravo. Mas Judá, no versículo 18, intercede por Benjamim e se oferece para ficar em seu lugar, contando como foi difícil trazê-lo por causa das objeções de Jacó, por medo de perder outro filho. Nós vemos então neste trecho da palavra de Deus que os irmãos de José, ao reencontrarem com ele, não o reconhecem, mas José os reconhece. E José tenta de todas as maneiras fazer com que os irmãos passem por situações difíceis e venham entender o quão é ruim fazer algo que lá atrás possa trazer arrependimento. Mas eles não imaginavam que José estava com eles ali, bem à frente. Nós aprendemos que nesta situação nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações e sempre lembrar que lá na frente nós podemos nos confrontar com as consequências de tudo aquilo que nós fizemos no passado. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te incentivar na leitura deste texto, do capítulo 41 ao capítulo 44, que após essa leitura você possa fazer uma reflexão de qual tem sido as suas atitudes. Porque muitas vezes as atitudes ruins pode não vir, as consequências podem não vir logo após, em tempos bem próximos, elas podem vir muito tempo depois. E nós precisamos reconhecer que cada atitude nossa trará uma consequência. Se a atitude for boa, trará consequências boas. Se a atitude for ruim, poderá trazer consequências ruins. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família e que possamos refletir sobre as consequências dos nossos atos e pedir perdão a Deus para que nós possamos ser recompensados, não por mérito nosso,
mas pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Este é o meu desejo e a minha oração nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém.